Que a paz de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Revelação divina. No livro de Daniel, do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 2, no versículo 22 deste capítulo, nós lemos assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora nele. Sobre esse assunto, Hilário de Poitiers, que é um dos pais da igreja, que viveu de 300 a 368 e que passou seus últimos dias refletindo e pregando sobre os salmos. A sua morte foi uma morte das causas naturais, não houve, no caso, perseguição ou morte por martírio desse sentido. Ele diz: nossa natureza, por conta própria, não tem condições ou capacidade de contemplar as coisas celestiais como elas realmente são, como elas de fato são. Precisamos compreender que o Senhor, que nós servimos, a quem nós ouvimos através da sua palavra, o que devemos fazer é pensar acerca dele. É ele que nos concede a sua graça para a compreensão. Não temos outra fonte senão o próprio Senhor. Podemos ser tão bem instruídos em filosofia ou outra qualquer ciência secular, podemos ter vivido uma vida de retidão, contudo, e mesmo que tudo isso acrescente muito a satisfação mental, só isso não nos ajudará a conhecer Deus como Deus é. Moisés foi adotado como filho da princesa do faraó. Foi instruído em toda a sabedoria e cultura dos egípcios. Mesmo assim, e por lealdade ao seu povo, vingou um hebreu, matando seu opositor, que era um egípcio, que pessoalmente nada fizera de mal a Moisés. No entanto, Moisés não conhecia Deus de fato, como Deus deve ser conhecido. Ele não conhecia como passou a conhecer depois, porque ele fugiu. Deus se revelara aos seus antepassados, mas Moisés não tinha esse conhecimento profundo. Então, o que prova que ele não conhecia Deus? Como eu disse, ele buscou refúgio fugindo do Egito e vindo a ser pastor de cabras e ovelhas na terra de Midian. Lá ele viu um fogo em meio a uma sarça, e juntamente com o fogo Moisés contempla um milagre. A sarça não se consumia. E quando ouviu essa situação, então ele também ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, perguntou o nome de Deus, descobriu a natureza de Deus, e apesar de tudo que se passou, Moisés nada poderia ter sabido, exceto por intermédio do próprio Deus. Assim também acontece conosco. Nós precisamos ver de forma reservada o que sabemos acerca de Deus, ou seja, o que captamos examinando as Sagradas Escrituras ou ouvindo explanações referentes às mesmas, e quando está sendo confirmado pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, não esqueçamos, não temos outra fonte de conhecimento de Deus senão o próprio Deus. Tanto que Deus nos ajude e que o que Daniel havia experimentado possa servir de orientação para nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu és aquele que se revela. E, ó Deus, obrigado porque Tu já te revelaste a nós, na pessoa de Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas e pela atuação do Santo Espírito em nossa vida. Ó Deus, abençoa a nossa vida cada vez mais, para que nós possamos ter muito mais conhecimento a Teu respeito e que Tu possas nos conduzir mais e mais em paz e segurança. E em nome de Jesus nós oramos. Amém.